Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre política e economia. O que falta para que o Brasil se torne um país economicamente livre de verdade. Vamos conversar sobre as interferências do governo federal na economia brasileira. Vamos falar de contas públicas, entre outras questões, política externa também, e em geral da conjuntura política brasileira. Temos um convidado especial hoje aqui em nossos estúdios da BMC, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL. Deputado, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Boa noite, obrigado também recebendo aqui. Deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado, são 185 deputados e 24 senadores, e é uma frente que defende maior liberdade econômica no Brasil, menor intervenção estatal, maior concorrência também, todos os princípios que até são do próprio nome do seu partido, né, Partido Liberal. Primeiramente, para explicar para o nosso público o que a Frente Parlamentar do Livre Mercado faz e quais são as suas atuações mais recentes, o que vocês fizeram no último período, que também conseguiu mudar um pouco a pauta lá em Brasília. Perfeito. Bem, uma frente parlamentar reúne deputados e senadores que têm objetivos comuns. Esses objetivos comuns, na questão do livre mercado, no caso do Brasil, é criar um livre mercado. Nós não temos um livre mercado, temos um mercado controlado. Então, nossos objetivos são muito simples, ao mesmo tempo são complexos, considerando o arcabouço jurídico que nós temos aí dominando todo o nosso sistema econômico. Primeiro deles, aumentar o número de investidores do Brasil. Então, é muito importante que dê mais liquidez para o mercado brasileiro, para a formação de preço. Segundo, aumentar o número de empresas que têm acesso à bolsa. E podemos até pensar em criar uma nova bolsa ou outras bolsas com regulamentações menos stringentes, que toleram modelos de negócio mais de risco, para que a gente amplie o número de empresas que possam participar em bolsa. Então, as duas coisas são fundamentais, mais investidores, mais empresas em bolsa. Isso dá um dinamismo para a economia, dá um dinamismo também para os empregados e para os empregadores, porque ele alia o empregador com o empregado, trazendo com precificação de mercado, você tem aí o ganho que teria nas ações e que é refletido nas ações, os trabalhadores poderiam participar disso também. Então, isso é muito importante, que a gente tenha mais amplitude do mercado de capital, além de acesso a capital para capitalizar as empresas e desonerar os bancos estatais, que são aí os grandes financiadores da economia brasileira. O terceiro ponto, que talvez seja o mais fundamental, é a gente trabalhar aqui no arcabouço jurídico, né, criar um ambiente de negócio mais seguro. Nós temos aí um ambiente de negócio extremamente volátil, juridicamente falando, e isso impede investimentos, impede acúmulo de riqueza, impede investimentos de mais longo prazo e de melhor qualidade. E também ele inibe aqueles investidores internacionais que são mais conservadores na sua linha de pensamento, de investir no Brasil e manter capital aqui. Então nós temos que criar esse arcabouço jurídico para que a gente tenha esse ambiente. Então a Frente Parlamentar tem trabalhado em vários projetos, são projetos que trabalham fora das questões ideológicas para simplificar, desburocratizar e otimizar o sistema econômico do Brasil. Então são pequenos projetos que trabalham infraconstitucionalmente e eu acho que é por aí que a gente pode obter grandes ganhos. Aí. Não vai ter um grande projetão que vai ter aquela apoteose regulamentar. São pequenos projetos e acho que temos que ter aí vários senadores e deputados apoiando, porque afetam diferentes comissões, né? Então, temos aí uma boa chance de lograr algum sucesso. Pois é, antes de entrar no mérito da questão, porque o senhor falou de melhorar o ambiente de negócios ou a questão jurídica, e a mãe de todas as reformas obviamente, de todas as, vamos dizer assim, as leis que atraem ou afugentam investidores, é a reforma tributária. Mas antes de entrar nesse ponto, só para terminar esse raciocínio, senhor, a ideia é melhorar, então, o ambiente de negócio, deixar a economia brasileira mais livre, com uma menor presença do Estado na economia, reduzir a presença dos bancos estatais, por exemplo, ou das estatais, tucur.
E, na verdade, estava refletindo enquanto o senhor falava, no começo desse século, a gente teve várias campanhas eleitorais onde a palavra privatização era quase um palavrão, né? E hoje temos uma opinião pública cada vez mais sensibilizada da necessidade de privatizar empresas públicas, do problema que essas empresas representam, do epicentro de corrupção que elas foram no passado e também da ineficiência que elas têm na sua gestão do dia a dia. O senhor acha que o brasileiro médio conseguiu entender a importância de ter mais empresas privadas e mais concorrência no mercado? Teve um processo de conscientização que acabou também se reverberando no Congresso? Ou melhor, o brasileiro hoje é mais liberal do que 20 anos atrás? Sim, muito mais. Eu acho que você pontuou o grande X da questão. Qual é o grande motivador de ter mais empresas privadas, menos empresas estatais? Ou desestatizar as empresas estatais? Eu acho que é esse que é o caminho. A corrupção tem sido um grande fulcro de conscientização. A população, isso abrange, a maior parte da população não gosta de corrupção, não gosta de ver pagando impostos e pagando por serviços, e isso aqui é fruto de corrupção, ou seja, tem muita corrupção embutida, muita ineficiência embutida, então ele está pagando preços altos por causa dessa corrupção e da ineficiência que isso gera. Então, essa conscientização ela é massiva. E existe aí um contraponto à desestatização, que ainda é pequeno, que está lá ainda, mas é muito pequeno e está morrendo, que é essa questão dos funcionários públicos, dos funcionários das estatais. Isso também está morrendo. Por quê? No minuto que você desestatiza de uma maneira consciente, ou seja, você não está transferindo o monopólio estatal para o monopólio privado. Não é isso. Tem uma consciência mais ampla que a desestatização significa você estar transferindo de um monopólio estatal para várias empresas privadas. E quando você tem um ecossistema competitivo com várias empresas privadas fazendo aquele serviço que antes era dominado por um monopólio público, o que acontece? O trabalhador, o funcionário que era da estatal, vai ter muito mais opção de trabalho. E acho que a conscientização disso também está ajudando aqueles pontos de resistência que ainda existem, mas são pequenininhos e estão morrendo exatamente por causa da amplitude dessa conscientização. Então eu diria que o momento é positivo. Nós temos aí, nessa questão de conscientização, nós só temos a ganhar no futuro. Pois é, né? Se até os funcionários estatais não são contra as privatizações, de fato temos um passo adiante importante na consciência, né, do trabalhador brasileiro. Deputado, agora voltando a falar do arcabouço jurídico, a lei mais importante para uma empresa é a parte tributária, são as leis tributárias que dão certeza daquilo que tem que ou não pagar para o governo. A reforma tributária foi aprovada ano passado, foi muito complicada, uma aprovação complexa. Até hoje não sabemos qual será a alíquota de IVA que será aplicada, não sabemos como será a gestão desse fundo de compensação dessa IVA, não sabemos quantas alíquotas, quantos impostos adicionais os vários estados e municípios poderão criar. Ainda está tudo muito confuso e já passaram-se 4 meses desse ano de 2024. A reforma tem mais 9 anos, tem 10 anos total de implementação. Qual que é a sua avaliação sobre a reforma tributária aprovada em 2023 pelo governo Lula? Bem, todas as questões tributárias foram lidadas de uma maneira política e não de uma maneira analítica. Não foi medido os impactos das mudanças tributárias. Quais mudanças foram essas? Acabar com o teto de gastos. Foi uma grande mudança, não se analisou os impactos só negativos. Eu fui contra a mudança, mas foi empurrado de uma maneira política e a maioria lá, cooptada pelo executivo, venceu. Segundo, mudando as regras do CARF. As regras do CARF eram que dava proteção às empresas caso houvesse alguma disputa. Se caso houvesse alguma disputa tributária e houvesse ali um voto equinânime, ganhava sempre as empresas. Agora, a regra do CARF muda e sempre ganha o governo se houver alguma disputa onde há dúbia, onde há uma regra dúbia. Então, muito importante isso. As empresas podem ser prejudicadas em momentos futuros, aí, talvez até sem saber. A questão também do arcabouço fiscal. Você estava garantindo no arcabouço fiscal gastos futuros. Não necessariamente que ia ter equilíbrio fiscal, mas sim que ia haver uma garantia de gastos. Então, também fui contra. Mais uma vez, fizeram uma mobilização política, venceram. E, finalmente, a reforma tributária. A reforma tributária de consolidação de impostos, simplificação de impostos, simplesmente foi conduzida da pior maneira possível, uma maneira política e midiática. Tem impactos gravíssimos em todos os sentidos. O sentido político.
os estados e municípios ficam ambíguos se eles terão recursos para poder gerenciar as suas coisas públicas da medida do seu âmbito de competência. Então fica uma dúvida muito grande, qual é o futuro dos estados e municípios? Dentro dessa reforma tributária, ao menos até do intento do governo, é dos estados e municípios ganhar uma mesadinha que o governo central define. Essa é a vontade central, então nós temos que combater isso. A outra coisa, vários setores, para não dizer todos os setores, saem perdendo. O setor de serviço sai perdendo, o setor de comércio sai perdendo, o setor de agronegócio sai perdendo. O setor, até mesmo o setor industrial, que foi o único setor que apoiou, sai perdendo. Talvez não as grandes empresas, as grandes indústrias, que têm lucro real, que têm cadeias longas e têm já um quadro de contábil capaz de fazer essa transição. Mas as pequenas e médias indústrias vão sair perdendo com a complexidade. Então, quem é que sai ganhando com a reforma tributária? Só o governo sai ganhando. Então, o que foi criado? O parlamento tomou a iniciativa, no minuto que foi aprovada essa reforma, e o governo não fez nenhuma análise prévia de impacto, só depois que a proposta foi aprovada é que foi feita a análise pelos diferentes setores da economia. E esses setores estão comunicando com o parlamento. Então, o parlamento criou grupos de trabalho para exatamente mitigar os efeitos negativos dessa reforma tributária. Então, as leis complementares que estão sendo patrocinadas pelo parlamento, na minha opinião, são muito mais completas, são muito mais em simbiose com o que o setor precisaria ver em termos de lei complementar para que a reforma tributária não dê o prejuízo tal qual é esperado, ao menos, como foi aprovado como emenda constitucional. Então, as leis complementares é aquilo que capacita a emenda constitucional da reforma tributária. Então, que ela seja capacitada sobre a luz das leis complementares que foram feitas pelo parlamento e não das leis complementares que serão colocadas pelo governo. O governo tem conduzido um processo muito fechado, isso que preocupa todo mundo. Pois é, só para terminar esse assunto também, então o senhor está dizendo que, na verdade, o governo não conversou com o mundo empresarial, não teve esse diálogo com o mundo empresarial, então de onde surgiu essa reforma? Claro, a gente sabe que foi o Bernardo Api que trouxe a proposta, que ele estava estudando há muito tempo, mas o governo não teve esse diálogo com o mundo empresarial. E o mundo empresarial, como que está vendo essa reforma? E a pergunta mais importante, quais são os próximos passos? Né? Porque, a um certo ponto, essa reforma deverá começar a ser implementada. Então, o que vai acontecer? Teremos um aumento da carga tributária, porque teremos dois sistemas tributários paralelos que vão se somar. Teremos um caos tributário. O que vai acontecer nos próximos meses, na sua opinião? Olha, é muito perigoso o que pode acontecer caso toda a vontade, só a vontade do governo prevaleça. Vamos lembrar, a discussão da reforma tributária no parlamento teve vários setores, especialistas setoriais conversando para fazer as propostas de leis complementares. Eu cheguei ali algumas e estou muito satisfeito, ou seja, isso realmente mitiga os efeitos negativos que poderiam vir, alguns efeitos negativos que poderiam vir da reforma tributária como ela foi aprovada no Congresso. Mas essa falta de conversa do governo significa o quê? Que houve uma cooptação política através das lideranças dos partidos, uma cooptação política e um movimento midiático levado que isso era bom. E os parlamentares foram ou cooptados ou convencidos pela mídia, cooptados pelas suas lideranças partidárias, a votarem praticamente sem ler a proposta, sem fazer qualquer estudo de viabilidade, estudo de impacto. Então era realmente uma postura de um governo que não tem base parlamentar, que conseguiu criar um movimento político. Então, se ele entrasse no mérito da proposta, efetivamente, no debate como foi feito a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi amplamente debatida, teve meses de debate no parlamento, e até deputados como eu, que não participei dos grupos de trabalho, das lideranças, eu diria que eu estava com uma prioridade secundária com relação à reforma da Previdência, eu sabia quais eram os termos, eu entendia muito bem o que estava em jogo em cada etapa de aprovação da reforma da Previdência. No caso agora da reforma tributária, ninguém sabia de nada, até meia hora antes do voto. E era uma proposta extremamente complexa. E agora que estão fazendo conta, estão vendo que isso é uma bomba atômica em vários setores. E o que é perigoso é que alguns do governo, dentro da máquina do governo, claro que publicamente eles não vão falar isso. Eles falam assim, sim, alguns setores vão desaparecer. Eles falam isso abertamente. Dentro de interna corporis ali, e falam, não, é verdade, alguns setores não vão sobreviver. Por quê? Temos que entender. Temos aí
3 ou 4 setores master da economia, né? Setor agronegócio, setor de serviço, setor de comércio, setor de finanças. Né? Você tem vários subsetores abaixo desse grande mantra setorial. Muito bem. Esses subsetores significa que são pequenos nichos de serviço, ou pequenos nichos de comércio, ou pequenos nichos industriais ou de agronegócio, que se por acaso mudar a questão tributária do que é hoje, o setor simplesmente deixa de existir. E eles não têm capacidade de barganha para se fazer escutar. Porque são muito pequenos, porque são muito pequenos, são nichados e são locais. Imagine, vou dar um exemplo aqui. Aluguel de jet ski. Vou dar só um exemplo. Não vou nem dizer que é um exemplo de fato, mas é só para dar um pouquinho de luz aqui o que eu quero dizer. Aluguel de jet ski. Onde que existe aluguel de jet ski? Somente em pontos turísticos, na praia e em alguns pontos, nem todas as praias e nem todos os pontos turísticos. Então é um nicho muito pequeno. Se eu começar a tributar esse serviço de uma maneira errada, criar o IPVA para jet ski, que é o que eles querem. Pronto, já criou o IPVA para o jet ski, já vai ficar mais caro para você ter o jet ski para alugar. Depois você tem um serviço, você vai ter que cobrar ali de 25% sobre aquela taxinha que você ia cobrar de meia hora de uso e tal. Você já inviabiliza o negócio daquele coitado que comprou alguns jet ski para alugar na praia, para ter o benefício do turismo. Então, para quem que ele vai reclamar? Antes ele ainda tinha um foro local, ele poderia ir na cidade dele e falar o seguinte, olha, vamos melhorar aqui a condição para eu prestar o meu serviço de jet ski aqui na praia, isso atrai turismo, isso dá uma alegria maior aqui ao turismo, dá uma amplitude maior aqui de atração da praia, etc. Mas não, ele tinha um fórum local, agora o fórum vai ser tudo em Brasília, vai ser tudo concentrado em Brasília. Então veja como esses pequenos setores vai ter uma vida muito mais complexa e é isso que são os maiores empregadores. Pois é. Então o desemprego, a expectativa de desemprego em vários serviços e também em vários comércios, ela é brutal se a reforma passar sem essas leis complementares mitigando esses efeitos. Pois é, essa bomba atômica que o senhor está descrevendo, de fato, passou no Congresso após uma pressão importante do governo e também a liberação de verbas de emendas parlamentares massiva. O senhor usou, foi até elegante, usou a palavra cooptar, então eu vou falar. O governo comprou os deputados com quase 50 bilhões de reais de emendas parlamentares, mais do que quase 3 vezes aquilo que foi gasto em 2022. Então, a primeira pergunta é, esse modus operandi, na sua opinião, vai continuar no futuro? O governo ainda tem bala na agulha para conseguir comprar, de fato, o Congresso nesse ano, nos próximos 2 que faltam até o final da legislatura? E quais são as próximas reformas ou mudanças que o governo quer pautar e que vai usar dinheiro para que o Congresso vote essas propostas, na sua opinião? Vamos lembrar que o governo ele está muito atado às despesas obrigatórias, que são mais de 90% do orçamento. Então, praticamente mais de 90% do orçamento ele não pode tocar. Ele pode tocar numa parcela muito 6% pequena. mais ou menos, 6, 7% do orçamento. Mas o que acontece? O volume de recursos que ele precisa disponibilizar para cooptar os demais parlamentares é muito superior a isso. Então, o rompimento do arcabouço fiscal, das metas fiscais, muito em função de comprar apoio político. Então, isso é inflacionário, isso por vezes é inflacionário. Então você veja o quão fora de bom senso que é essa gestão. Eles estão querendo empurrar uma visão utópica de planejamento central, em que tudo é comandado por Brasília, não querem deixar os estados e municípios com competências tributárias e poderem sobreviver, estão sobre a narrativa que vai simplificar, não vai simplificar nada, porque não só o modelo é complexo, o modelo IVA é complexo. Né? Mesmo se não existisse o atual brasileiro, ele é complexo também para a implementação e depois para a operação. E o que acontece? Vai ter um período de adaptação em que as empresas, pequenas e médias empresas, assim como as grandes, todas elas, vão ter que conviver com os 2 modelos. Então, qual é a chance disso dar erro? É 100% de chance. Não há como você começar uma transição com um modelo que já é complexo, que já dá muito problema. E aí você vai implementar outro modelo complexo com uma burocracia central que não existe ainda, que vai fazer e vai concentrar toda a tributação do Brasil, agora não só a tributação de impostos federais, mas vai também fazer a tributação de impostos estaduais e de impostos municipais, que tecnologicamente não tem problema nenhum de arrecadação no momento.
Os estados e municípios estão arrecadando, está funcionando a máquina pública local. Mas aí vão criar uma burocracia central que não existe ainda. Então, qual é a chance disso dar errado também no ponto de vista de sistemas? É total. Então, eles falam, vai diminuir os contenciosos, os precatórios, né, que seriam esses problemas tributários entre estados e municípios, entre pessoas físicas e jurídicas com o Estado, etc. Na minha opinião, vai aumentar ainda mais, exatamente nesse período de transição. Então, eu acho que assim, modelo completamente antagônico, não só do ponto de vista de implementação, de complexidade, que no fundo vai fazer exatamente o oposto, mas também ele é antagônico ao modelo e à estruturação política do Brasil. O que não está sendo debatido é que com essa reforma tributária, o sistema federativo do Brasil está com os dias contados. E os prefeitos que vão estar sendo eleitos agora, em outubro desse ano, em novembro, eles vão ter que começar a se adaptar, fazer o período de adaptação em 2025 para começar a implementar a reforma tributária em 2026. Aí eles vão perceber que eles sumiram. Eles não têm mais competência nenhuma, vão virar um mero de um executor local de uma possível. Aí vem o segundo passo, é que com esse controle central, certamente que a máquina central será ideologizada, na minha opinião, e o dinheiro que voltar, temos que prestar muita atenção se de fato foi o que foi cobrado, porque a transparência, a falta de transparência, na minha opinião, sempre foi um problema na nossa máquina pública. Então, imagina você concentrando agora a arrecadação em que você não tem mais controle. Você é um prefeito que você não sabe quanto que foi arrecadado na sua prefeitura. Ou seja, é o fim do Pacto Federativo, né? É o fim do Pacto Federativo, é o fim de você poder ter um fórum local para você contestar o seu representante e fazer mudanças de ajustes locais, que são fundamentais para a sobrevivência de vários serviços e empregos. Então, o planejamento central, que é o que o governo quer fazer, simplesmente não funciona, mas é isso que ele quer implementar e está empurrando isso de uma maneira midiática e política. Pois é, um outro ponto também, um outro problema que está aparecendo cada vez mais claramente, o senhor falou, né, essa ruptura do arcabouço fiscal, as contas públicas brasileiras estão cada vez mais fora de controle. Tivemos no 2023 um déficit primário de quase 2,5%, esse ano também teremos outro ano no vermelho, no primário, sem contar os juros da dívida que chegam a 7, 8% ao ano, o nosso déficit nominal. Temos o ano que vem também uma revisão já anunciada da meta fiscal. Era um superávit, agora está no 0 a 0, mas na verdade será um déficit porque o arcabouço permite essa margem para baixo. E 2026 é ano eleitoral. Naturalmente, ano eleitoral é sempre o ano de maior gastança de todos os governos para tentar se manter no poder. Na sua opinião, como estão as contas públicas brasileiras? Estamos avançando em direção de uma crise fiscal? Tem sinais que lhe preocupam na economia? Os estrangeiros comprando menos títulos brasileiros, fugas de capitais, saídas também da Bolsa de Valores. Qual é a sua visão, o seu diagnóstico sobre as contas públicas brasileiras hoje? E o senhor acha que o governo está com uma fúria arrecadatória, por exemplo, essa questão de enviar para o Congresso no último dia do ano uma medida provisória para reonerar a folha de pagamento? Qual é a percepção que o senhor tem das contas públicas brasileiras e do nível de eventual desespero do governo em tentar fechar as contas num vermelho não tão profundo assim? Pois é, eu acho que fica nítido quando o governo quer arrecadar em vários pontos, reonerar a folha, reonerar e expandir essa questão de oneração, ou seja, não deixar a desoneração de folha acontecer para ninguém, começar a tributar áreas que não são tributadas atualmente, expandir a base arrecadatória. Isso significa que o governo não está equilibrando suas contas com aquilo que ele já arrecada. Então são apostas em arrecadações futuras que não necessariamente vão gerar o resultado e já não estão gerando esse resultado. Já ampliamos aí em termos de polos, novos polos arrecadatórios. Legalmente isso já houve essa expansão, mas o que se notou? Notou que houve uma queda, ao menos relativa, de arrecadação, não está dando esse benefício todo. Então ele continua na busca de mais polos arrecadatórios. E até mesmo, você veja, o STF que está trabalhando em conluio, está trabalhando agora vendo de reonerar dívidas passadas, como é que eu diria? Questões tributárias passadas, né? Então você veja, você está operando uma empresa, de repente vem lá o judiciário e fala assim, não, o seu cômputo tributário de 3, 4, 5 anos atrás estava errado, agora é diferente, no cômputo diferente você tem que pagar mais alguns bilhões aqui em tributos que são devidos. Isso é ruim para o Brasil, significa completamente fora de controle
como é que o governo está operando, o seu superávit, ou déficit, o equilíbrio primário, né, vamos dizer assim. Lembrar que estamos falando aqui de déficit primário. Então ainda tem serviço de dívida e uma série de outros contenciosos ali que o governo tem que pagar, que faz parte do orçamento. O orçamento está hoje a mais de 2 trilhões por ano. No entanto, o orçamento do governo é o dobro disso para mais. Está batendo 5 trilhões de orçamento. Então, esses 3 trilhões a mais é tudo dívida, é mais dívida que ele é colocado de rolagem e aumento de expansão de dívida. Então, qual é a grande preocupação aqui? Até quanto ele pode expandir a dívida para financiar os rombos fiscais que certamente virão? E é isso que eu acho que é o grande problema que nós vemos aqui, o mercado reagindo a isso, né? A questão inflacionária, a questão de você depreciar a moeda, a questão de você gerar essa sanha arrecadatória e punitiva para arrecadar, e isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, o investidor médio, seja brasileiro, seja estrangeiro, ele está vendo que o mercado, o governo está interferindo de tal maneira que isso não gera um sistema estável bastante para ele investir a longo prazo. Pois é, vamos continuar sobre esse assunto, mas antes vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos no nosso Talks de hoje à noite. O papo é com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, então não saia daí, porque voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre política e economia. Estamos aqui com o deputado federal Luiz Felipe Orleans Bragança, do PL. Deputado, a gente estava falando sobre as interferências do governo na parte tributária, mas também temos interferências nas empresas estatais e não estatais brasileiras. O governo Lula ordenou para a Petrobras não distribuir dividendos. A Petrobras teve uma queda forte na bolsa, dividendos extraordinários que não foram de fato distribuídos. Quase o presidente da Petrobras perdeu também o seu cargo, aparentemente continua o Jean Paul Prats, mas o governo Lula também está interferindo em outras empresas que já foram privatizadas, como por exemplo a Vale, a tentativa que continua desde o começo do ano passado de colocar ou no comando da mineradora ou no conselho de administração o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Guido Mantega, que até o momento não teve êxito, mas essa investida continua, e também a tentativa de influenciar a Eletrobras, que foi privatizada em 2022, mas que continua sob interferência do governo, até porque a Eletrobras sucumbiu, né? Abaixou a cabeça e decidiu remodelar o seu conselho de administração e incluir conselheiros que o governo vai de fato indicar. Então, na opinião do senhor, na opinião dos deputados e senadores que fazem parte da Frente Parlamentar do Livre Mercado, estamos tendo uma tentativa de controle dos setores mais importantes da economia, petróleo, mineração, energia, por parte do governo federal, e essa tentativa está tendo sucesso ou tem uma certa resistência por parte do mercado para essas investidas do governo Lula? Eu acho que hoje, mais do que nunca, tem a resistência. Mesmo assim, isso não tem impedido do governo de ter cometido grandes danos, ao menos na percepção de mercado de todas as empresas. Não só na questão de dividendos, mas também na questão salarial, porque a gente vê que não é o controle que o governo quer exercer em cima dessas empresas, não são por motivações para o benefício da empresa, ou para o benefício do mercado, ou para o benefício do setor que aquela empresa atua. Nada disso. São para benefício exclusivo do partido e do governo, para a sustentação do governo. Do partido, quando se fala em pagar altos salários para membros do conselho ou até do conselho administrativo ou da administração, pagar altos salários para que aí, com personalidades desqualificadas, ou que certamente não vão saber gerenciar a complexidade daquele setor ou não tem competência nenhuma para transferir, para gerenciar algo naquele setor. Então, eles estão lá pelo salário. E certamente nós sabemos aqui que o partido do governo tem toda a sorte de dízimo que é pago de salarial desses membros que são nomeados para a máquina estatal, que é pago de volta para o partido. Então tem esse efeito. Depois você tem um outro efeito, que agora é a sustentação do governo, que está com rombos fiscais. Então ele está buscando empresas onde ele tem, ele é acionista majoritário, ele recebe majoritariamente os dividendos, ele pode controlar um pouquinho melhor o caixa, a alocação de caixa, não só em mídia ou em outras despesas que não fazem parte do orçamento do erário público.
Então eles estão vendo por aí. Isso é péssimo. Por quê? A questão de dividendos, a gente olhar... Quando você mexe na política de dividendos, os dividendos faz parte do preço das empresas. Então, quando você fala que não vai distribuir dividendos, significa ou duas coisas. Né? Pode significar várias coisas, mas aqui eu pontuo duas coisas. Primeiro é que você vai ter um grande projeto no qual você vai investir. E isso vai requerer caixa. Mas não foi isso que o governo disse. Não há projeto nenhum de renovação ou de expansão de uma aí vou pagar menos dividendo porque eu estou financiando com capital próprio uma expansão aqui que vai inovar o meu segmento. Não é para isso. Eu vou baixar dividendo e para não distribuir ou distribuir somente para o governo ter mais controle sobre o caixa da empresa. Isso que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Então significa o quê? Que não vai ter renovação, não vai ter investimentos no setor. Não só isso, eu não dando essa visibilidade do que eu vou fazer em não distribuindo dividendo, você acaba dizendo para o mercado o seguinte, olha, eu não tenho plano nenhum, eu só quero não distribuir dividendo, então vocês que reprecifiquem a empresa, isso tira a liquidez de uma empresa que é estável. Empresas estáveis significa que elas precisam distribuir dividendo para manter a liquidez, porque elas não crescem de maneira agressiva. Elas são estáveis, já são incumbentes. Então, a política de dividendos é fundamental para você manter a liquidez daquela empresa, porque se depois a empresa quiser se capitalizar para assim, aí sim fazer projetos, grandes projetos de inovação, ela tem a liquidez para lançar os papéis e ter aí um ganho de investidores nesse novo ciclo investidor. Agora, quando você tira o dividendos, o papel deixa de ser interessante, porque o crescimento é baixo, pode até cair se a economia der uma arrefecida. Então, você veja que eles não entendem esses mecanismos de mercado. Como é que o mercado funciona com essa questão de dividendos. Então, é uma visão muito pequena, muito despreparada, de gente desqualificada com mais intenções que são nomeadas para esses quadros. Então, eu digo que as estatais que prezam até por terem quadros profissionais e tal, elas estão com um risco muito grande. E o que não deveriam estar, porque empresa estatal incumbente deveriam ser exatamente ao contrário. Empresas estáveis, que têm uma lucratividade previsível e que têm uma distribuição de dividendo também previsível para manter sempre a liquidez do papel em alta, porque nos períodos de renovação eles precisam se capitalizar muito. Caso contrário, você vira uma PDVSA, que é o caso da venezuelana, que não distribui dividendo para ninguém, não entende do mercado, então o que acontece? Não tem dinheiro novo vindo para inovar e manter tecnologicamente a empresa operando e com eficiência. Então a empresa vai se sucateando ao longo do tempo. E passou de 3 milhões de barris por dia para 300 mil, né, em poucos anos. Só para terminar esse assunto, deputado, o senhor falou de nomeações políticas para cargos em conselhos de administração de empresas estatais e não. Temos 17 ministros do governo Lula que foram nomeados nos últimos meses para cargos em conselhos de administração. Do ministro Carlos Lupe e Aniele Franco na Tupi, que é uma empresa siderúrgica avançada, até o ministro Juscelino Filho, que faz parte do conselho da Sistel, até o Jorge Messias na Brasil Prev. Temos também o ministro Silvio Almeida, de Direitos Humanos, na Companhia de Gás do Rio de Janeiro. Mas, assim, o parlamento brasileiro não pode fazer nada para coibir esse tipo de nomeações que evidentemente não são nada técnicas, porque não me parece que o ministro entenda de gás, assim como a ministra Silvia Almeida ou a ministra Aniele Franco, de siderurgia avançada, e ao mesmo tempo são empresas, a Tupi é listada na Bolsa de Valores, são empresas que poderiam ser a fronteira tecnológica brasileira ou são importantes para distribuir gás em uma cidade como o Rio de Janeiro. O parlamento brasileiro não pode fazer nada para impedir esse tipo de abusos? Certamente pode fazer com novas regras. Mas lembrando, isso aí também é esteio dos partidos de centro. Os partidos de centro são os grandes protagonistas. Essa é a moeda de troca para comprar políticos. Então é nessas nomeações que o governo consegue apoiamento de partidos que estão ali compondo a maioria do parlamento hoje. Lembrando que o parlamento tem uma minoria que é de apoio do governo, tem outra minoria que é a oposição, que é o meu caso, e tem uma vasta maioria que são os partidos de centro. E o governo coopta esses partidos de centro com essas nomeações. Então isso é uma moeda de troca importante. Eu acho que se a gente colocar uma lei para impedir esse tipo de nomeação, tem que passar pelo crivo do Centrão. Né? E o próprio Centrão tem interesse em ser nomeado para esses cargos. Então você veja que a gente tem um problema político aí muito grave, que é na escolha de quem de fato
Por isso que a minha campanha, muito que eu tenho falado até nas minhas redes sociais, é para a população não escolher partidos do Centrão. Parem de escolher partidos do Centrão. E agora comecem a agir para tirar o Centrão da base do governo. Porque senão a gente não consegue fazer nenhuma dessas reformas que aqui você está pontuando um item importante que é de interferência das estatais, que o Centrão tem total interesse. Então vamos parar de eleger os partidos de centro, ou vamos ao menos pedir para os partidos de centro, exigir que eles virem oposição, que eles saiam da base do governo, porque senão a gente não consegue fazer essa limpeza moral da máquina pública, que é o que tem que acontecer a priori. Pois é, na verdade já existia uma lei, que é a lei das estatais, mas ela foi suspensa, um trecho dela foi suspenso pelo ex-ministro do STF, Lewandowski, atual ministro da Justiça do governo Lula. Então, além de uma interferência política, na sua opinião, como está a interferência do judiciário no dia a dia da economia brasileira? Quanto que isso, com os empresários que o senhor conversa, é percebido como um problema sério para que o Brasil se torne um país competitivo e que isso não amedronte também os investimentos nacionais e estrangeiros? Sim, o risco político hoje do Brasil, ele é majoritariamente criado pelo Supremo Tribunal Federal. As intervenções diretas em questões, sobretudo tributárias, e questões de multas e todas essas questões que afetam diretamente a operação de uma empresa. Quem está gerando isso, concordo que o parlamento aprovou muita coisa ruim na questão tributária nesse último ano e meio. Mas o Supremo Tribunal Federal também não está dando aquela estabilidade, aquela previsibilidade que é necessária para o mercado. Muito pelo contrário, está falando em rever leis e rever tributações passadas. Então, a intervenção ela é patente. Se a gente não tem uma reforma do judiciário, esse tipo de prática vai continuar enquanto esse também governo for o governo, porque esse governo tem um plano de governo que, economicamente falando, ele é utópico. Então ele requer várias reformas, assim como a gente pontuou aqui as reformas tributárias. E o governo e o STF falou que vai ajudar esse governo a atingir os seus objetivos. Então, isso significa intervenção em todo o sistema jurídico. E quando você tem esse tipo de instabilidade sendo gerada pelo próprio judiciário, qualquer investidor cognizente desse problema, ele vai se retrair. Pois é, mas ao mesmo tempo o Supremo está sofrendo uma pressão, seja da opinião pública, agora com a descoberta dos Twitter Files, do X-Files, como diria alguém, essa denúncia feita por Elon Musk de uma interferência do ministro Alexandre de Moraes, mas também de outros ministros do Supremo que apoiaram essas escolhas quando isso foi levado para plenário, ou o próprio TSE, muitas vezes, de censurar políticos, jornalistas, empresários também, bloquear contas na rede social. O senhor acha que essas pressões que estão aparecendo cada vez mais, até parte da mídia brasileira começa a criticar os excessos do STF, vão forçar o STF a se moderar, ou o STF, não tendo nenhum tipo de check and balance, nenhum tipo de contrapoder que deveria vir do Senado Federal, não vai parar, porque ele sabe que não vai acontecer nada, pelo menos até 2026, quando o Senado vai se renovar em 2/3? Sim. Olha, os efeitos externos com relação ao Twitter Files já foi gerado. E isso está tendo reverberação interna, não só no Parlamento, no Senado e também no Judiciário brasileiro. No fundo, está expondo a entranha podre do sistema político brasileiro. Isso é fundamental, porque se não fosse essa exposição externa, como você muito bem colocou, não existe um contrapeso ao poder que o STF hoje comanda, e o fato que ele neutralizou o Senado, que seria o seu contrapeso natural. Então temos que ter uma reforma bem ampla aí do judiciário, mas quem vai ser o grande protagonista? Quem que vai ser o catalisador disso tudo? Na minha opinião, é a opinião pública. A opinião pública já está formada. O Brasil tem uma ditadura que interfere de uma maneira irresponsável em todos os setores. Interfere politicamente, interfere socialmente e interfere, aqui no caso dos investidores, na economia para sustentar esse governo. Então, isso é o grande risco do Brasil. Essa ditadura não é cognizente do mercado, não é amiga do mercado, eu acho que também não seria inimiga, mas é que é ignorante do mercado. Então, ela interfere porque quer sustentar o governo. Agora, como é que você vai fazer uma mudança? O que vai ser o catalista de mudança? É a opinião pública brasileira cobrando dos seus senadores. O custo de não se eleger vai ser maior do que o custo de ofender o judiciário. É isso que os senadores vão estar avaliando agora, porque a maioria dos senadores
diga-se aqui bem nitidamente, eles têm algum rabo preso. Então o judiciário consegue controlar a maior parte do Senado. E a opinião pública também não quer que os senadores ajudem o judiciário, mas o senador fala o seguinte, bom, qual é o meu custo? Meu custo é eleitoral de um lado e do outro lado eu tenho um custo possivelmente criminal que venha do STF por alguma ação que o STF resolva mover sobre mim. Então ele está avaliando esses custos. Agora, o custo de não se eleger, o custo da impopularidade tem que ser muito grande para se contrapor a esse custo do STF. Eu acho que é isso que vai estar acontecendo. E isso, na minha opinião, está crescendo. E essa pressão de popularidade, né, a favor de fazer uma limpeza, né, do sistema político brasileiro, a favor de fazer uma reforma do judiciário, a favor de fazer impeachment de ministros que estão abusando do poder, isso está chegando num ponto de ebulição. O senhor acha que o Alexandre de Moraes, então, vai sofrer um impeachment, poderia sofrer um impeachment até o final dessa legislatura, ou é necessário esperar uma renovação do Senado, até porque o Pacheco disse que não vai pautar nem CPI, muito menos um impeachment contra o ministro Supremo. Então, existe essa possibilidade ou só após 2026? Olha, com população na rua engajada, tudo é possível. Tudo é possível. Quando você tem o sistema se entrincheirando, e lembrando, são poucas pessoas, né, em termos de volume. 81 senadores, né? 81 senadores, 500 deputados, então é um volume muito pequeno. Aí você fala assim, o quanto que eles comandam da máquina? Não, se for colocar aí a máquina pública que protege esse microsistema, é alguns milhares. Mas quando você vê uma mobilização popular de milhões, né, isso eventualmente tem um efeito muito grande. Não dá para segurar essa onda botando uma... É que você tentar segurar um tsunami colocando uma estaca ali, dizendo, olha, daqui você não passa. Vai passar por em volta da estaca e eu acho que não dá para segurar essa mobilização política se por acaso ela for constante, né? E acho que é isso que está acontecendo. Ela já capilarizou a opinião pública, né? Isso já está bem nítido para a maior parte da opinião pública, que temos um problema de sistema e aqueles que estão segurando o sistema do jeito que está são poucos e são fracos em seu apoiamento. Então agora é trabalhar o apoiamento que dá para se fazer dentro do Senado. É uma questão de mudar a reversão. Se a maioria do Senado mudar de figura por causa da pressão popular, a pressão sobre o Pacheco vai ser insustentável, a não ser que o Pacheco realmente não tema as consequências de andar pelo Brasil, vai ter que morar em outro país. Que não é exatamente a melhor das hipóteses para quem tem ambições políticas. Pois é. Mas, deputado, só para a gente terminar também essa questão da política interna, uma das razões que levou a última grande mobilização nacional durante o Petrolão, né, o escândalo da Lava Jato, foi justamente o escândalo de corrupção, novo escândalo depois do Mensalão, pessoas na rua e levaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. O senhor acha que estamos próximos de ter outro escândalo de corrupção como no passado, considerando essa intervenção do governo, essas nomeações, ou o governo aprendeu a não fazer esse tipo de coisas, tem muita mais atenção por parte da opinião pública, ou o senhor acha que vamos ter um novo Mensalão, um novo Petrolão antes do final desse governo? Olha, eu só posso conjecturar, porque nada disso é público, mas eu acho que já está ocorrendo grandes esquemas de corrupção iguais ou piores do que foi o Mensalão e o Petrolão, na minha opinião. Porque o que aconteceu nesses últimos 4, 5 anos foi que o parlamento ele se blindou e acabou legalizando as práticas que antes eram ilegais e que levavam aos esquemas de corrupção. Então, a falta de transparência que hoje nós temos, a falta de idoneidade do tratamento do erário público, a falta de rigor com relação ao como é usado o erário público, hoje ela é permitida. Hoje não tem mais a ilegalidade sobre essas práticas. O senhor está falando das emendas parlamentares, Estou então. falando em tudo, todo o trato da máquina pública, né? Tudo que passa pela máquina pública. Lembrando que o Petrolão e o Mensalão passaram pelo Tribunal de Contas da União, né? Foram bilhões, centenas de bilhões desviados. E agora, os crivos legais que antes geravam um Petrolão e geravam um Mensalão, não temos mais. A questão até de uso do fundo partidário. Hoje os partidos têm mais liberdade para usar o fundo partidário, assim como o fundo eleitoral. Comprar voto ficou muito mais fácil. Então tudo que antes era ilegal, que gerava escândalo, hoje se tornou legal. Então eu digo que o risco Brasil, na minha opinião, em termos de corrupção, só aumentou.
Não podemos dizer que a gente está no mesmo nível que estava da época do impeachment da Dilma, porque acho que não, pioramos muito. Eu acho que a falta de transparência do que está acontecendo, e agora você tem também na questão do IBGE, que eu acho que é fundamental para a economia, que dá um direcional de quais são os números efetivos de crescimento de PIB, desemprego, inflação. Na minha opinião, tudo não dá para acreditar mais no IBGE. Não é um dado correto. Você fala na economia real, não só setorialmente, mas através de vários setores, você vê que a situação está muito pior em termos inflacionários, em termos de desemprego, em termos de real crescimento. E lembrando, se o IBGE já está maquiando esses números, então temos um crescimento muito baixo. Por quê? Porque dentro do cômputo de crescimento de PIB, existem gastos do governo. E o gasto do governo subiu. Então, artificialmente, você pode aumentar o endividamento, você endividou o país e está reportando o crescimento econômico através de gastos do governo, e não através da economia real, que é o que nós estamos fazendo a leitura através desses grupos de trabalho. Todos os setores estão reclamando. Setor de comércio, agronegócio, indústria, todos eles estão reclamando que a coisa não está tão fácil assim, que existe inflação, pressão de preço, existe até um mercado recessivo em alguns setores. E como é que o governo está falando que vai ter crescimento e vamos ter uma economia grande no próximo ano, com o IBGE sendo controlado? Então eu diria que não estamos tendo crescimento, ao menos na economia livre. E o crescimento está vindo todo desses gastos ampliados do governo. Eu estou especulando aqui, porque eu também não sei desses dados, mas essa é a minha conjectura. Pois é, vamos ver então nos próximos meses como é que vai ser o desempenho econômico real do Brasil. Deputado, temos alguns minutinhos finais, eu queria falar com o senhor de política externa também. O senhor é membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. A política externa brasileira mudou drasticamente no último ano e 4 meses. Passamos de um alinhamento com as potências ocidentais, com a Europa, com os Estados Unidos, com a Austrália, com as democracias, com o mundo livre, para um alinhamento com potências não livres, com potências não liberais, com a Rússia, com a China, até mesmo defendendo o Irã, Cuba ou a Nicarágua, e agora também a Venezuela recentemente, com aquilo que está acontecendo com as eleições que vão ocorrer esse ano. Qual é a sua avaliação sobre a política externa brasileira nesse momento e para onde está indo no Brasil nas relações internacionais no médio e no longo prazo, se continuar assim? Olha, não poderia ser mais antagônica ao que tinha antes no governo anterior, né? O governo Bolsonaro estava se posicionando nitidamente em prol do Ocidente, enquanto que agora o terceiro governo Lula está se posicionando nitidamente anti-Ocidente, a favor desse novo bloco de países autoritários que existe no mundo. Então isso é uma mudança muito grande. Por quê? Toda a nossa diplomacia é calcada no Ocidente, né? Nosso Itamaraty tem uma escola de formação, que é o Instituto Rio Branco, os ensinamentos que vêm dali são todos orientados para os Estados de Direito, a soberania, a questão de relações exteriores, a diplomacia como sendo o grande esteio aí de diálogo. De repente você tem um outro bloco que diz não a tudo isso, então praticamente não é necessário a diplomacia brasileira, mas isso tem efeitos não só geopolíticos, econômicos e também políticos internos do Brasil massivos. Isso para não falar dos investimentos externos, porque os investimentos externos que você vê nesses outros países que são autocracias, o risco é muito maior para você retirar esse dinheiro, né? Você tem bloqueios na China, bloqueios na Rússia, até mesmo a Índia agora está começando com uma série de restrições. Então, quando você se coloca junto a esse bloco, significa que vai ter aqui um controle monetário muito maior, um controle de fluxo de capital muito maior. Você, quando investe no país, possivelmente não vai conseguir retirar esse dinheiro, vai ter menos liquidez para você sair dos investimentos. Então, e do ponto de vista de investimento econômico, nesse aspecto, é muito prejudicial. Isso sem falar dos outros aspectos, né, que são os aspectos também fundamentais de uma economia saudável, direito à propriedade, e de você ter, de fato, uma série de direitos individuais aqui preservados para que você possa dizer ao mundo que, olha, aqui temos uma civilização com cidadãos livres e eles têm os seus direitos preservados e isso é estável. Quando você tem um governo que é fraco e que não tem esse apoiamento popular, como é o caso do governo atual no Brasil, e ao mesmo tempo ele está se aliando aos poderes autocráticos do mundo, ele vai querer se transformar, fazer de tudo para conformar a opinião pública à sua vontade minoritária. E isso significa um longo período de repressão. E isso que é muito ruim, porque também os brasileiros que poderiam estar investindo, poderiam estar empreendendo,
Num ecossistema político repressivo, eles acabam não sendo, eles acabam buscando outros países que tenham mais liberdade. Então você tem efeitos aí em toda a gama possível, negativa, de você estar alinhando aos países autocráticos do mundo. Então o senhor está achando, só para terminar, o senhor está achando que o Brasil está indo em direção de ditaduras, se tornando também um país cada vez mais autoritário e temos que esperar, nos próximos anos, um aumento de medidas liberticidas por parte do governo e, eventualmente, do STF. É isso que o senhor está prevendo? Do governo e do STF, eu não prevejo absolutamente nada de bom no sentido de dar mais liberdade ao povo brasileiro. Não vejo nada disso. Eu vejo ainda a pequena janela de ação no Legislativo. Temos o Judiciário e temos a Câmara dos Deputados, que tem ali parlamentares que poderiam estar lutando contra a ditadura, lutando contra essa ditadura que querem impor no sistema brasileiro. Lembrando, todas as ditaduras do modelo que é defendido pelo atual governo, elas não foram imediatas. Elas tiveram um longo período de repressão até elas se consolidarem. Então, esse período repressivo, isso já faz parte do modelo. Isso já está, se você se coloca do outro lado da moeda, do ponto de vista deles, é um período de alguns anos em que eles vão ter que realmente criar essas interferências draconianas na sociedade, até que, numa geração futura, já estão todos mais conformados com o modelo. Então, a geração que tem que combater a ditadura é agora, né? E a pequena janela que nós temos é agora. Então, nós temos que, de fato, agir com mais consciência e aonde temos que agir. Com os parlamentares do centro, sejam eles senadores, sejam eles deputados, eles ainda têm uma capacidade de lutar pelo Brasil. Os outros dois poderes, judiciário e executivo, já estão completamente comprados nessa visão autocrática, ditatorial, de alta interferência, e o futuro vindo desses dois protagonistas para o Brasil não é bom. Mas, só para terminar, telegráfico, o senhor acha então que o Congresso tem essa consciência, deputados sabem que a opinião pública não quer esse tipo de orientação, essa mudança radical, ou há deputados que, por emendas, aceitariam fazer vista grossa para essa repressão que o senhor está vislumbrando para o Brasil? Olha, aí que tá, vai expor as entranhas podres, como eu falei. Eu acho que esse processo todo da população ficar mais indignada com a situação vai vir no crescente, espero que venha no crescente exatamente para apontar e criar como é que eu diria, um confrontamento direto com esses deputados e senadores que estão se segurando na base do governo por interesses próprios, egoístas, espúrios, conforme você pontuou. Então, eu acho que a gente tem uma chance ainda com a população na rua. O Brasil se demonstrou um país altamente mobilizado para uma nova realidade que não seja essa que eu apontei anteriormente, criado pelo STF, criado pelo governo. Então, eu acredito nessa população, na consciência da população fora dos sistemas representativos. Não acho que através dos sistemas representativos nós tenhamos uma solução boa, se não através da pressão popular, aqueles que ainda são suscetíveis pela pressão popular. Naturalmente, ninguém vai abrir mão de poder. Então, nós temos que pressionar para isso. Pressionar para isso, exato. Deputado, teria muitas outras perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo é tirano. Queria agradecer muitíssimo esse sim é tirano mesmo, queria agradecer muitíssimo ao deputado Luiz Felipe Hernandes Bragança por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado. E lembrando para o nosso público, o deputado também é autor de um livro muito interessante, Porque o Brasil é um país atrasado, o que fazer para entrarmos de vez no século XXI. Aconselho a leitura, entre outros que o senhor também escreveu. Então aconselho a leitura e agradeço a vocês também por terem estado com a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.